Seguimos aqui com o Bate-Pronto, falando do São Paulo, cada vez maior a pressão para cima do trabalho do Luiz Zubeldia, e agora com um desfalque importante, porque nas últimas horas o capitão do São Paulo, o atacante Jonathan Calleri, passou por exames e teve constatada uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O tempo de recuperação costuma ser de 6 a 9 meses. Então, perdeu a temporada o Calleri, hein? Calleri vai perder o restante da temporada. Jogador que é titular, jogador que tem uma identificação com a torcida do São Paulo, está fora da temporada. Jonathan Calleri, que foi substituído no primeiro tempo do jogo do São Paulo, do empate contra o Botafogo lá no estádio Newton Santos, o empate por 2-2. Ele disputou um lance no campo de ataque com o Marlon Freitas, se aproximou da área do Botafogo e sofreu uma falta. Em seguida, pediu atendimento médico, até conseguiu voltar a campo, mas logo pediu substituição. Vampeta, São Paulo sem Calleri, o tamanho desse desfalque pro São Paulo, Vamp? Perde muito, né? O Calleri, tudo bem, estava indo numa temporada aí que não estava legal, final de temporada passada e esse também, sendo cobrado, mas é um jogador que entrega muito, né? O cara dedicado ali, na frente se entrega muito, não tem essa qualidade técnica toda, mas é um cara que faz gol, que é um homem de área, aqueles atacantes mesmo de área, né? Felizmente, mais uma lesão séria de cruzado, né, no futebol brasileiro, que não falta isso, tanto até no futebol mundial. E o São Paulo tem que ir em busca, né? Tá indo em busca aí de outros centroavantes de área, que são poucos que tem. Se você pegar o Luciano, pode jogar no ataque, mas não é um homem de área, né? Então, tem o André Silva, tem o garoto Rian Francisco. Mas área mesmo, né? A característica do Calleri, o São Paulo não tem. Vai fazer muita falta, o Zubeldia aí sendo pressionado, né? Ele perde aí o Lucas, o Calleri e o Oscar. Tem mais gente aí no bonde também, né? Luiz Gustavo. Time titular, então, quer dizer assim... E sem o Pablo Maia também, jogador titular. Teve uma... Pablo Maia voltou a treinar, né? Já voltou a treinar, mas não pode ainda jogar. Então é outro que está sob pressão, a depender do resultado, pode ser a próxima cabeça a rolar. Então Calleri agora está fora. Os jogadores que o São Paulo tem no departamento médico e são desfalques para o Zubeldia. Pablo Maia, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito. Lucas, com trauma no joelho direito. Luiz Gustavo, com tromboembolismo pulmonar. E o Oscar, com uma lesão na coxa esquerda. São jogadores hoje que não estão disponíveis para esse São Paulo, que não joga bem, que não convence. São 4 empates em 4 rodadas no Campeonato Brasileiro. Nunca um time no Brasileirão tinha conseguido esse feito de empatar as 4 primeiras rodadas, Flávio. E esse desfalque do Calleri, é jogador titular que o Zubeldia perde para a sequência da temporada, Flávio. Então, o Zubeldia não, né? Porque o Zubeldia, você acha que... Eu acho que o Zubeldia que vai perder o resto da temporada também. Agora, o Calleri faz falta, sim. O Vamp ressaltou, é verdade, ano passado ele não foi brilhante, não foi bem, mas é um jogador... Então, esse fez diferença no São Paulo. Ele não conseguiu jogar em lugar nenhum, no São Paulo ele sempre foi bem. As 2 passagens dele foram ótimas e vai fazer muita falta pro São Paulo. Aliás, o São Paulo perde os seus principais jogadores, né? Perdeu o Lucas, perdeu o Oscar e agora perde o Calleri. Realmente é complicado. Por outro lado, se você for olhar, todos os técnicos brasileiros e estrangeiros estão reclamando que estão com muitos desfalques, com muitos problemas. O Flamengo tem muito problema, o Palmeiras tem muito problema. Ora, nós estamos na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teoricamente, o campeonato, a temporada brasileira real começou agora. Por que é que os jogadores estão se machucando tanto? Por que é que os clubes estão perdendo tanta gente? Porque eles não fizeram pré-temporada e ficaram brincando de jogar campeonato regional. Então os caras já estão estourando no começo da temporada. Na verdade, nós deveríamos estar no começo da temporada brasileira, com 5 jogos, e todo mundo ainda numa fase legal, ainda ganhando uma condição melhor para trabalhar. Mas os caras já estão estourados. Por outro lado, a ilusão, né? O Atlético Mineiro foi campeão mineiro. O que adiantou? Não adiantou nada. O Corinthians foi campeão paulista, já caiu o treinador. Não adianta nada, isso é uma ilusão. Não serve para coisa nenhuma. Não adianta nada. Tem que, cada vez mais, o cara tem que se conscientizar. Quer disputar essa baba aí? Disputa com base, tudo que... Não, estourar, o jogador estoura. Paga-se o preço. E aí o São Paulo está perdendo os seus principais jogadores. O Neymar não está andando? Claro que o Neymar, a gente já falou, é um caso que vai ser muito difícil ele voltar a ter o nível que ele já teve.
Mas, de qualquer forma, ele jogou 7 jogos no Campeonato Paulista, pô. Ou seja, nada. Se era para jogar 7 jogos, jogar 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Sim, né? mas... Perdeu-se tudo por nada, por uma coisa que não acrescentou coisa nenhuma. Sobre o São Paulo ainda, a informação do GE dá conta de que o São Paulo vai buscar um reforço, um substituto na Europa. Quem tinha expectativa de acompanhar Rian Francisco ganhando uma sequência no time ou alguma oportunidade, o São Paulo vai buscar um reforço na Europa. O presidente Júlio Casares iniciou alguns contratos e deve agendar para os próximos dias uma viagem para a Europa, onde pretende se reunir com alguns clubes e agentes. É a informação que saiu aqui no GE. A busca do São Paulo será por um jogador no estilo Cedric Soares, que esteja livre... Nossa Senhora. Sem a necessidade de aquisição de direitos econômicos, com experiência internacional e que possa chegar como uma aposta, com um salário compatível à folha do elenco. Embora a janela de transferências já tenha se encerrado e só vai abrir agora no dia 2 de junho, em decorrência da Copa do Mundo de Clubes, o novo formato do Mundial de Clubes que você vai acompanhar aqui na Jovem Pan, um jogador que não tenha vínculos com algum clube pode ser registrado de maneira imediata na CBF. Então o São Paulo vai buscar esse reforço na Europa, vai buscar esse substituto do Caleri no estilo Cedric Soares. Uma época não estavam falando que o São Paulo fez a operação, Flávio, fez a operação Sabino, que a operação Sabino deu muito certo. Agora é a operação Cedric Soares. Chegou, acho que o Cedric foi bom negócio. Tô achando que foi bom negócio. Que maravilha, hein? Cedric Soares, grande, boa, nossa, uma maravilha. O Moreira é muito melhor que ele e deram de graça. Ué, então faz o seguinte, fecha o Cotia. Se agora o menino não vai ter chance, fecha a Cotia. Por que eles querem Cotia, então? Serve pra quê? Aí vai fazer o quê? O Rian vai acabar estourando o prazo dele e ele vai acabar sendo emprestado ou sai de graça pra qualquer time aí. Então por que tem Cotia? Pra que serve? Se eles vão buscar agora, vai buscar Cedric Soares, nível Cedric Soares. Traz o Yamal lá, qual é o nome daquele infeliz lá da Irlanda, aquele sucesso? Pelo amor de Deus. Ramal Lewis. Traz isso aí, traz essas coisas. A operação Ramal Lewis não é citada com esse crédito todo. Né? Traz. O Cedric é outro Ramal que deu um pouquinho mais certo. Pelo amor de Deus, gente. Se não for, então fecha a Cotia. Cotia custa caro pra caramba. Dá para pagar uma parte da dívida, esse bilhão que o São Paulo está devendo aí. Fecha a Cotia. Se é para não revelar moleque, fecha a Cotia. Ué, se é para não botar os moleques para jogar, pô, se o Rian não vai ter oportunidade. Imagina o Rian. O Vamp jogou e sabe, a expectativa do garoto. Pô, agora é a chance dele. Não coloca o garoto. Vai buscar qualquer mulambada na Europa, qualquer resto. Porque o que o São Paulo vai atrás de resto. Vai atrás de resto. O cara que ninguém quer lá e tal. Não é isso? É resto. Restão. Vai pagar em euro o resto e não coloca o moleque pra jogar? Dá 10 jogos pro moleque. Vamos ver o que acontece. Não. E vai trazer uma baba aí, um Jamal qualquer, um Cedric qualquer. Tá brincadeira, pô. Isso aí. O dia que tem um histórico na carreira dele de revelar jogadores, porque ele começa com 28 anos a carreira de técnico, muito cedo, muito jovem, lá na Argentina, e revelou ali o Germancano, desde então, Germancano, alguns dos nomes revelados pelo Zubeldia, Germancano, Rodrigo De Paul, o Flaco Lopes, que está no Palmeiras, foi revelado. Subiu a equipe do Lanús pelo Zubeldia, o Bernabé do Internacional também revelado pelo Zubeldia. Tem vários jogadores aí que despontaram nos últimos tempos que foram revelados ou ganharam a primeira oportunidade com o Luiz Zubeldia. E no São Paulo, um elenco com muitos garotos, ainda mais na lesão desses atletas que a gente mencionou aqui. O departamento médico está cheio. E ele não utiliza os garotos, não dá essa oportunidade, Vamp, não dá essa oportunidade. E agora essa notícia que o São Paulo vai buscar um reforço lá na Europa. Flávio, Vampeta. Então, talvez ele ache a base do São Paulo uma porcaria, né? Talvez. A base do São Paulo é uma porcaria. Se o treinador acha a base do São Paulo uma porcaria, não serve pra nada. Só pode ser isso. Esses dias eu estava conversando com o Bruno sobre a base do São Paulo e esse questionamento para cima do Zubeldia que é pertinente, por que ele não utiliza as categorias de base, e a gente lembrou do William Gomes, que surgiu muito bem, que faz uma excelente partida contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, ganha a oportunidade de começar jogando contra o Botafogo na Libertadores, só que aí é jovem, está começando a carreira no profissional, é normal ter oscilações ou até mesmo sentir o peso de uma partida, e o Zubeldia sacou ele com o jogo rolando, contra o Botafogo. Ele queimou o garoto, ele botou o garoto errado, ele foi incompetente na escalação e queimou o garoto. Acho que ele estava louco para fazer isso, né? Para queimar o garoto. Será que depois desse episódio aí com o William Gomes, talvez ele não tenha ficado meio receoso de colocar jogadores da base? Falou assim, pô, tá, será que os caras
caras vão suportar mesmo essa pressão. Ou ao contrário? Porque esse tipo de coisa passa na cabeça do técnico. Mas foi ele que queimou o garoto. Não, eu sei. É ele que queimou. Os garotos da base que devem falar, será que vale a pena entrar com esse cara? Será que ele não vai me queimar que nem queimou o William Gomes? Ele queimou o garoto. O garoto respondeu sempre bem. Quando ele colocou o garoto numa gelada, no jogo, o garoto é um jogador de velocidade, de contra-ataque. Aí ele coloca o garoto no jogo que o São Paulo vai atacar. Ora, ou ele não conhece nada de futebol, eu acho isso improvável, né? O mínimo de conhecimento que o cara tem que ter. Ele coloca o garoto num jogo que, obviamente, o garoto teria muita dificuldade, que não é o estilo dele. Aí ele queima o garoto, queima o garoto, né? E aí tira o garoto, aí tá, os meninos da base é que devem estar meio assim, opa, será que vale a pena colocar? Porque esses caras, eles são muito... como é o nome que se usa, pô? Bom, eles gostam de jogar com o time deles, com o grupo deles lá. Eles se fecham. Você acabou de falar. Os gringos do Corinthians adoram o Ramon Dias. Eles são entre eles, se fecham entre eles, velho. Não, isso é verdade mesmo. Tenta time brasileiro, tenta jogador. Vê os jogadores brasileiros que foram jogar na Argentina, como é que eles foram recebidos lá. O baiano. No Boca, o Abondancieri, o goleiro, chegou a pegar um vidro de perfume pra bater nele, pra tirar na cabeça dele. Não, ao contrário. Ele veio pra bater no baiano, o baiano pegou um vidro de perfume pra se defender. Porque o grafite tinha sido aquele negócio do grafite, que aliás é auxiliar técnico, né, desse que foi mandado embora aí, como é o nome daquele lá, que foi, chama o racista lá? De Sábado. De Sábado. O De Sábado foi preso aqui, o Abondancieri queria bater no baiano lá. O baiano pegou o vidro de perfume e falou, se vier vai ter. Vê a entrevista que o Luiz Alberto deu. Agora, outro dia também no Boca, não falavam bom dia pra ele. Nada. Ele foi embora porque ele não conseguia se achar. Não tinha. O ambiente pra ele era terrível. Os caras, eles se fecham no grupelho deles e trazem os caras de lá, fazem o esqueminha deles aqui e tal, e não abre espaço. Então ele prefere trazer qualquer mulambada lá, de qualquer moleque, quinta linha lá da Argentina, e não dá chance pro garoto da base aqui. Só tem um pequeno problema. A vida do cara, a vida desses moleques, ela foi trabalhada em cima de ser profissional. Se ele perder essa oportunidade, o garoto estourou, acabou. 22, 23 anos, acabou, ele vai ser dispensado. E aí vai trabalhar onde? Ele fez a vida inteira em cima disso. E tem qualidade. Se é ruim, primeiro, se é ruim não pode chegar onde chegou. Né? Não pode estar na base de São Paulo. Porque são muitos anos de trabalho. Parece que vai atrás da história desse garoto, eu não conheço. Mas, por certo, sacrifício de mãe, de pai, gente ajudando para ir de ônibus, aquela dificuldade toda. Então, normalmente é assim a história. Se a do Rian não for, me desculpe. Mas é normalmente toda a família sacrificando e tal, para o garoto ter uma oportunidade. Muitos anos. O garoto vai... E o garoto responde. Se o garoto é ruim, aí eu falo, bom, não devia passar de chegar tão longe. O garoto responde, o garoto vai bem. Quando entra no time, entra à vontade, vai bem, joga direitinho. E não dá chance. Aí passa, vence. Eu não acreditei quando liberou aquele lateral direito pro Red Bull Bragantino. É o Moreira, como é o nome dele? Moreira. O Moreira foi para Portugal, não, né? O lateral direito que foi saiu, era titular de São Paulo. Digo, pô, esse aí vai ser o novo camisa 2 de São Paulo. Os caras liberaram, isso foi pro Red Bull Bragantino, Flávio. Moreira? Moreno. Natan, o lateral direito, foi pro Bragantino, né? Natan, exatamente. Assinou em definitivo com o Bragantino. Natan. Liberado o Natan, digo, não é possível. Não, é incrível. Aí o moleque vai trabalhar. Então esse é o problema. Eles estão trazendo. Se traz qualidade, você pega. Pô, o Depay. Dá pra reclamar do Corinthians trazer o Depay. O cara fez diferença. Fez, ok, maravilha. O Caleri no São Paulo mesmo. Pô, o menino esperar o Caleri, tá. Não tem problema, tá? Até ajuda. O São Paulo tem história. Pedro Rocha. Pô, Pedro Rocha chegou aí, ensinou uma geração a jogar futebol. Jogadores brasileiros. Gênio, jogador espetacular. Agora, você traz os caras que o São Paulo traz. Tem Santiago Longo, não sei mais o quê. Jackson Mendes. Monte de tranqueiro. Depois tem que dar mediação, contra. Faz muito bem, né? Clemente Rodrigues. Nós São Paulo traz uns negócios que ninguém mais quer. E os outros também. Essa hora do jogador. A maioria não é nada, não sabe nem, não tem nem noção de bola. E não põe os meninos pra jogar. Não dá pra entender. Ou dá pra entender, né? Sei lá, que raio que é isso aí. Não sei, alguma coisa estranha tem, porque não é possível. Não é possível. E os técnicos gringos, eles fazem os esqueminhas deles. Eles querem os caras deles lá. Eles se autoprotegem. E a gente aqui, nada. Pô, o São Paulo, toda vez que botou base... Aliás, quem sempre tem salvado o São Paulo é a base. Inclusive financeiramente. Fazendo negócio, vendendo jogador de alto nível. Cara, eu fico imaginando, se tem essa filosofia, esses subeldias da vida, Kaká não sobe, Denilson não sobe, Lucas não sobe. Os caras iam passar. Porque eles... Quem garante que esse rei aí não é um garoto de um futuro enorme? Serginho Chulapa, um dos maiores... O maior artilheiro da história de São Paulo, era da base.
não ia subir. Eles iam trazer um cara da Europa, um jogador que está lá jogado na Europa e não ia botar o garoto para subir. Não dá, gente. Isso aí é um absurdo. Isso foge completamente de qualquer norma de futebol, de qualquer norma. Vê se eles não sobem um garoto da base na Argentina para levar um menino daqui do Brasil. Não leva, porque eles protegem a cultura futebolística deles. O gol do título do São Paulo na Copa do Brasil, que é o título mais recente do São Paulo, marcado por um jogador criado em Cotia, formado em Cotia. O Nestor, que hoje está no Bahia. Mas aí, então, quem fez ele cair fora? O tal do Zubeldia. Então. Olha o jogador que o São Paulo tinha e que o São Paulo liberou. Vampeta, torcedor de São Paulo que estava na expectativa de ver o Rian Francisco, de acompanhar o Rian Francisco, ganhando alguma oportunidade. O São Paulo parece que vai embarcar rumo à Europa em busca de um novo Cedric Soares, mas um atacante para o lugar do Caleri. Vampeta. Aí começou as redes sociais botar Balotelli, né? Você viu? Começou a surgir fotos do Balotelli e tudo. Eu vou até procurar aqui alguns nomes disponíveis. Balotelli dá notícia, confusão e tal, mas... Vai pra cima do treinador, né, Flávio? Nossa, o Balotelli é... Nossa, sim, Pedro, você olhar no futebol mundial, na Europa, tá tudo bem, tá em final de temporada. Bem que o Balotelli tá no Genoa, né? Então, não é jogador livre no mercado, né? Tem um jogador lá na Europa... Vou buscar aqui alguns nomes. Chamado Marcos André, que é meu nome. É mesmo? Pode olhar esse cara aí jogando no Valladolid, time do Ronaldo, não sei se está no Valência. Um atacante muito bom, meio atacante bom pra caramba. Eu fico vendo jogos, não sei. Não é porque tem meu nome, não. Eu jogo mais que ele, eu jogar mais que ele, né? Mas esse cara é atacante bom, viu? Tá no Valladolid. Tá no Valladolid? Tá no Valladolid, camisa 9. Muito bom jogador aí. Tô ajudando o São Paulo. Depois vocês falam que eu não ajudo. Alô, Scouts, hein? Ó, Scouts do São Paulo. Vem aí, Marcos André do Valladolid. Se não quiser, ó, o Corinthians, olha aí, ó, o time brasileiro. Olha esse jogador que tá no Valladolid. Mas o Valladolid tá caindo pra... Mas sempre você viu que o Lúcio uma vez... Lúcio, o zagueiro campeão do mundo, ele falou que foi jogar contra ele. Tava no Brasília, foi jogar contra ele e tomou 10. Os caras do Inter foi e comprou o zagueiro, que tomou 10. Olha o que ele virou. Ricardo Rocha foi tocado pelo monte de pai de chuteira. Sempre tem nesse time ruim, tem um cara que se destaca, Flávio, que é bom para outras equipes. Mas esse rapaz, ele é melhor que o Rian? Não, assim, ele é novo. Não, melhor do que o Rian. Dá para jogar os dois, só pode estar carente de um monte de coisa. Todo mundo machucado. Eu puxei aqui no Transfer Market jogadores que estão livres no mercado, jogadores sem contrato neste momento, na posição de centroavante, que o São Paulo está buscando. Tem o Diego Costa, que não anunciou oficialmente que terminou a carreira, que encerrou a carreira, com seus 36 anos, está aqui, disponível no mercado. Tem o Mariano Dias, tem passagem pelo Real Madrid, do dominicano, né? Dupla nacionalidade, o Mariano Dias. Buscando aqui outros nomes, desses aqui disponíveis, talvez os mais conhecidos. Acho que... Tem muita coisa aí não, Pedro. Tem muita coisa não. O Luiz Adriano tá sem time também. Luiz Adriano, atacante. O Vampeta conta pra gente. Dos nomes aqui mais conhecidos são esses, assim. O Vampeta conta pra gente que o Ronaldo sempre fala, né? Por que tem tanto prestígio? Que fazer gol é difícil. Fazer gol é difícil. Se o cara fosse bom, o cara que faz gol, fosse bom, não tava disponível. Ainda mais cara que faz gol. Nossa, todo mundo quer o cara que faz gol, pô. Claro. Se tá disponível é porque é a baba da baba da baba. Lógico. Eu fico olhando assim também, Flávio, olha bem. Se eu pegar... Você já foi lá em Itaquera, viu o nosso estádio quitado? Nosso estádio. Fala... Quitadinho, né? Quitadinho bonito. Tive lá ontem, viu, mano? Teve lá ontem, Teve lá ontem. Já foi no seu treinamento do Corinthians, né? Não foi. Seu treinamento do Corinthians já foi. Quando eu tô meio triste, eu vou lá, olha aquele estádio maravilhoso. Tudo nosso. É nóis. Então foi lá. Com a ajuda de vocês aí, vamos pagar os impostos pra gente quitar logo essa parte. Os caras que estavam fazendo a vaquinha não estão pagando ingresso, não estão pagando sócio-torcedor. Então vai tudo quer dizer, a vaquinha era conversa, paga o pessoal que essa cascata de vaquinha, paga os ingressos lá que o Corinthians tá dando, os caras não estão pagando. Paga a conta de sócio-torcedor, porque, né, se não quiser, aí, tem quem quer. Aí, Flávio, aí, sem treinamento do Corinthians é coisa de outro mundo. É mesmo, o treinamento, o próprio estádio mesmo ali. Aí, é um clube que tem 30, quase 40 milhões de torcedores, televisão direta e tal. O cara tá desempregado. Desempregado, você tá desempregado. Irmão, vem aqui, vou te contratar, vou te dar isso tudo aí. Você vai comandar esse time aí ele vai ter um salário de 1 milha e meio. Não quero, só quero se for por 3. Aí eu digo, é essas coisas que tá acontecendo no futebol brasileiro que tá prejudicando. Que não dão chance a quem tá surgindo. Então eu sou contra isso tudo aí. Ó. Tá desempregado, o São Paulo vai lá agora procura um cara lá, que não tá jogando.
Ó, tem esse nome bom aqui. Não, mas pra eu ir pra lá pra jogar no São Paulo, no Morumbi, com torcida, sem treinamento bom, eu só vou se for tanto. Mas meu irmão, você tá desempregado. Ô, Vamp, o maior problema é você não renovar, você não tem garoto novo. Você traz mulambada de fora, você traz jogador velho, traz mulambada, traz jogador de quinta linha lá de fora, e você não renova aqui. Nós vamos ficar sempre nisso. E outra coisa... Se o Palmeiras tivesse essa filosofia, continuasse com aquela filosofia, não tinha Henrique, não tinha Estevão, porque entre esses caras chega com prestígio, chega com moral. É igual esses treinadores de fora, esses treinadores, tudo treinador de quinta linha, eles chegam com um contrato que os técnicos daqui não têm. Só que também tem um detalhe que nem todo jogador da base que vai surgir no profissional vai se encaixar bem no time da noite pro dia, igual o Endrick, igual o Estevão. Claro. Porque eles jogam essa expectativa em cima dos garotos. Foi assim com o Lohan no Flamengo. O Lohan é excelente jogador. Eu acho que é um erro o Flamengo não aproveitá-lo. Só que se criou a expectativa, o Estevão tá comendo a bola, o Endrick, surgiu bem. E aí acho que o jogador vai ter a mesma oportunidade. Que às vezes não funciona mesmo, tá certo? Eu só peço, dê chance pro garoto. Deixa o Rian jogar 5, 6 jogos. Pô, não funcionou, tremeu e tal. Não aconteceu isso quando ele entrou, ele funcionou. Ele jogou contra a Lusa, não foi? Contra a Lusa, no Paulista? Jogou e fez gol. Fez gol? Jogou e fez gol. No Pacaembu esse jogo. Pedro, com essa filosofia, nem o Pelé ia ter chance. Se fosse assim há um tempo atrás, eles iam contratar jogador. Com aquele tal de Fux que o Santos comprou, o cara ganha 1 milhão por mês. 1 milhão e 200. Agora o Santos quer desfazer o contrato. Ele não quer, lógico. Por que pagaram 1 milhão por Fux? Que isso? Se fosse antigamente, não entrava o Coutinho com 15 anos. Eles iam buscar o Fux. O Furk. O Furk é o do Palmeiras. Furk é o do Palmeiras. Esse rapaz, o atacante lá do Santos. Ele ganhou 1 milhão e tá encostado lá. Se fosse há uns anos atrás, não põe o Coutinho com 15 anos, não. Vai buscar o Furk. Aí como é que vai ser? Como é que aparece Coutinho, Pelé? E aparece muito jogador ruim também que para pelo caminho. Acontece. Mas tem que dar chance pros moleques jogarem. Se não tiver chance, não dá. Imagina o Cilinho. O Cilinho era gênio, né? O Cilinho mete um time inteiro com a base, bota o Careca e o Renato e a base inteira faz os menudos. Aparece Mila, Silas, o próprio Careca, o São Paulo deu uma crescida nele. Quanto São Paulo ganhou com esses jogadores? Fora título, fora tudo. Mas tem que botar os caras pra jogar, né? Lógico. Se não botar pra jogar, não tem como fazer. E o São Paulo foi atual campeão da Copa São Paulo. Isso. O brasileiro Sub-20 tá jogando aí. O São Paulo acabou de jogar aí esses dias, virou o jogo 3-2 diante do Corinthians. E os campeonatos hoje são tudo vistos. O campeonato Sub-20, Sub-17, Sub-15, é tudo transmitido ao vivo aí pelas emissoras. O Brasil acabou agora de ser campeão sul-americano Sub-17, tem jogador do São Paulo também. Ganhou aquele período de 6 da Argentina, depois eles foram campeão. Aí já foi o sul-americano Sub-20. Isso. O Brasil também ganhou o Sub-17. Sub-17, Sub-20. Então, o Sub-17 e Sub-20, com jogadores do São Paulo. Qual é a chance desses moleques? Nenhuma. Break na rádio, seguimos no YouTube. E nesse debate aqui de jogadores brasileiros, jogadores estrangeiros e as nossas categorias de base, é porque também a gente não pode ser incoerente ao ponto de esquecermos da Premier League, que a gente elogia tanto aqui a Premier League. 70% da Premier League, dos jogadores da Premier League são estrangeiros. Isso mesmo. E tem um detalhe muito interessante, porque o país que tem mais jogadores na Premier League é o Brasil. São 33 jogadores. Isso. E dos 840 jogadores, esse estudo aqui feito em 22, 23, 502 estrangeiros na Premier League. Claro. Mas aí, estrangeiro... É top. Já diria Bruno Henrique, outro patamar. Crema dela crema. Estrangeiro de muita qualidade. Claro, la crema dela crema. Você ouviu em algum momento eu falar que o Grêmio estava errado em contratar o Suárez? E os jogadores ganham muito nesse intercâmbio aí. Não, você ouviu alguma vez eu falar mal, o Grêmio trouxe o Suárez? Não, esse nível de jogador a gente quer. Até para os jogadores do Corinthians mais novos, ter o Depay no elenco... Eu nunca reclamei. Esse nível de jogador eu quero. O que eu reclamo é que vem jogadores muito inferiores aos meninos da base. Tá lotado desses caras. Pode 9, 11. Pode contratar 11 jogadores. E 9 podem jogar, acho que é isso, né? Pode 9 e pode jogar 7. Um monte. Pra que isso? Por que isso? E a maioria, 98, 99%, não acrescentam nada. São jogadores fracos, jogadores ruins, que você até desconfia da negociação. E você não põe o cara da base. Agora, se o futebol brasileiro ganha um outro nível, começa a trazer esses caras. Aí eu quero. Quiser trazer o Saka pra cá, eu quero. Quiser trazer o De Bruyne, vou adorar. Mas aí não vai ter chance na base, não faz mal, não. O De Bruyne ensina o moleque a bater na bola. Aí eu vou querer. Aí tudo bem. Agora, o Cedric tá ajudando o São Paulo em quê? O Jamal Lewis ajudou o São Paulo em quê? Em nada.
Nada, é tranqueira, você traz. Aí o menino lá que o Corinthians trouxe lá, que era do time lá da ilha, lá dos Açores. Como é que era? Raul, não sei o quê. Como é? Não, lateral direito? Já nem sabe o nome. Esse espanhol que o Corinthians trouxe aí, que jogava na segunda divisão. Héctor Hernández. Só acrescenta o quê? Aí não dá, né, pô?